Existe uma coisa perigosa sobre o medo de começar. Ele quase nunca aparece como medo. Na maioria das vezes, ele aparece como dúvida, como procrastinação, como excesso de pensamento, como cansaço, como aquela sensação constante de eu começo amanhã. E o pior é que, enquanto você acredita que ainda tem tempo, a sua vida vai ficando paralisada. Devagar, silenciosamente. Porque existe um momento em que a pessoa para de viver o que quer e começa apenas a administrar frustrações. Talvez você já tenha sentido isso. Você pensa em mudar de vida, pensa em ganhar dinheiro de outra forma, pensa em cuidar melhor da mente, pensa em reconstruir a sua rotina, pensa em começar algo novo, mas nunca começa de verdade. E talvez ninguém perceba, mas isso vai destruindo a sua confiança aos poucos. Porque toda vez que você adia algo que sabe que precisa fazer, uma parte sua, ela começa a acreditar que você não consegue. Agora presta muita atenção nisso. Muita gente não está presa porque não tem capacidade. Está presa porque ficou tempo demais esperando sentir segurança, esperando o momento perfeito, esperando ter certeza, esperando perder o medo, esperando a mente organizar. E muitas das vezes esperando a vida melhorar. Só que a vida, ela não espera. E o pior é que enquanto você pensa, o tempo ele continua passando. As pessoas continuam mudando. As oportunidades, elas continuam acontecendo. Os anos eles continuam indo embora. E você continua parado dentro da própria cabeça. E talvez seja aqui que a sua vida esteja travada. Você transformou o medo em rotina, porque quando alguém passa muito tempo sem agir, começa a se acostumar com a própria estagnação. A pessoa sofre, mas ela permanece igual. Ela sonha, mas continua parada. Ela quer liberdade financeira, mas não consegue sair do automático. Quer construir a vida, mas emocionalmente já está cansada demais para tentar. Isso cria um ciclo silencioso. Quanto mais tempo você espera, mais difícil parece começar. Porque agora não existe só o medo. Existe a culpa, a frustração, comparação, a sensação de atraso. Você olha para a própria vida e pensa: eu deveria estar mais longe. Eu deveria ter começado antes. Talvez seja tarde demais para mim. Só que o verdadeiro problema, ele começa quando você acredita nisso. Porque não é o medo que te destrói. Não é o medo que destrói a maioria das pessoas. É obedecer o medo por tempo demais. E sabe o que é mais triste? Tem gente inteligente, forte, capaz, que passa anos vivendo abaixo do próprio potencial. Simplesmente porque nunca conseguiu dar o primeiro passo. Não é por preguiça,
mas porque emocionalmente já estava completamente esgotada. Agora presta atenção. O medo, ele não desaparece antes da mudança. Ele desaparece durante. Ninguém acorda completamente pronto. Ninguém começa sem segurança, sem dúvida, sem pensar demais. A diferença é que algumas pessoas elas entendem uma coisa importante. Continuar parado também dói. E às vezes dói mais do que tentar. Porque existe um tipo de sofrimento silencioso em perceber que a sua vida poderia ser diferente. Mas você continua repetindo os mesmos dias, acordando cansado, vivendo no automático, sobrevivendo financeiramente, ignorando os próprios sonhos para conseguir aguentar a rotina. E aos poucos, isso vai apagando você. Vai apagando a sua energia, a sua identidade, a sua esperança, até que viver se torna apenas cumprir obrigação. Mas existe uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Você não precisa mudar a sua vida inteira de uma vez. Talvez o primeiro passo seja menor do que você imagina. Talvez seja começar, mesmo sem confiança, estudar, mesmo cansado, agir, mesmo com medo, parar de esperar motivação, reconstruir a sua mente aos poucos, porque a disciplina mental não nasce da inspiração, ela nasce da decisão de não continuar se abandonando. E talvez essa seja a virada que está faltando na sua vida. Não uma grande oportunidade, não um milagre, não alguém vindo te salvar, mas o momento em que você finalmente percebe: se eu continuar esperando perder o medo, a minha vida inteira vai passar. E talvez esteja aí o verdadeiro despertar. Entender que ninguém constrói independência financeira, emocional ou uma nova vida sem atravessar o desconforto. A reconstrução ela começa quando você para de fugir daquilo que sabe que precisa fazer. Mesmo inseguro, mesmo cansado, mesmo sem garantia. Porque pessoas transformadas não são pessoas sem medo. São pessoas que cansaram de permitir que o medo decida tudo. Então, se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu não quero mais viver parado. Porque admitir isso talvez seja o primeiro passo da sua reconstrução. Se você está tentando mudar de vida, se inscreva aqui no canal, porque daqui para frente a gente vai falar sobre mudança real, sem personagens, sem frases vazias, só consciência, disciplina mental e reconstrução verdadeira. E você tem um encontro marcado comigo no próximo vídeo. E eu te vejo lá. Até lá. Beijo.